Amém. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Mateus 27. Se você achar, pode se colocar em pé, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus 27, 15. A palavra de Deus diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Pai fale conosco nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu peço que o Senhor use a minha vida aqui nesse momento e que o Senhor traga, Pai, a cada um dos Teus filhos aqui o recado que o Senhor tem. A Tua palavra rema, Senhor. Eu sei o que o Senhor falou comigo, mas eu sei o que o Senhor quer falar com... Eu não sei o que o Senhor quer falar com cada um dos seus filhos, mas que eles possam receber, Senhor, no coração e na mente deles, Senhor, para que haja o Teu mover, a Tua graça, a Tua unção e o Teu fortalecimento sobre eles, Pai. As Tuas bênçãos liberadas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, queridos, essa passagem aqui de Mateus 27 que nós lemos, eu creio que todos já leram alguma vez, ou pelo menos já ouviram falar sobre ela, né? Trata-se do julgamento do nosso Senhor Jesus diante do governador romano, Pilatos. E aqui é quando Pilatos lava suas mãos, né? Ou seja, ele fica em cima do muro ali, diante da decisão do povo que estava presente e que escolheu Barrabás, que soltassem Barrabás, um ladrão, e que crucificassem Jesus. Quando nós lemos essa passagem, eu acredito que muitos sentimentos surgem no nosso coração. Assim, eu mesmo sempre me emociono com essa passagem, né? Mas aqui nós temos duas perguntas a serem respondidas, que aquele povo que estava presente lá naquele momento respondeu. Uma é: quem vocês querem que eu solte? No versículo 17. E a outra: que farei então de Jesus, chamado Cristo? No versículo 22. Queridos, eu penso que escolher entre Barrabás e Jesus parece ser uma escolha fácil. Não é mesmo? De um lado, eles tinham lá Jesus, bom, aquele que curava, que fazia milagres, que ensinava, que se preocupava com a causa dos marginalizados, das mulheres, que defendia as mulheres, que libertava os endemoniados. E nós sabemos que Ele é Deus. Amém?
Do outro lado, tinha Barrabás, que era um ladrão, e não era um ladrão qualquer, né? A Bíblia diz aqui no versículo 16 que ele era um preso muito conhecido. Muitos estudiosos, teólogos, dizem que ele era um terrorista, que matava, mutilava e roubava as pessoas. Então, hoje, talvez, racionalmente falando, né, nenhum de nós aqui escolheria Barrabás. Sim ou não? Sim. Então, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre escolhas. Você já parou para pensar que todos os dias nós temos que escolher entre Jesus e Barrabás? Barrabás representa as trevas. Representa tudo de ruim, o príncipe desse mundo, as coisas ruins, a vontade da nossa carne. Enquanto que Jesus, ele é a luz. Ele não representa, ele é. Jesus é a luz. Ele é Deus, ele é Salvador, ele é Senhor. Mas você sabe que todo dia tem pessoas que continuam escolhendo Barrabás? Tem milhares de pessoas no mundo que continuam fazendo escolhas erradas, escolhendo as trevas, escolhendo o príncipe desse mundo, escolhendo o diabo, que cegou o entendimento deles. Se você abrir em 2 Coríntios 4, versículo 4, o versículo diz, o apóstolo Paulo nos diz, né, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, por isso elas continuam escolhendo um caminho de trevas, de condenação e de morte, ao invés da vida eterna. Mas nós já escolhemos Jesus. Amém? Eu creio que a maioria de nós aqui já cremos no Senhor Jesus, já temos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas, mesmo assim, em muitas vezes, em várias escolhas das nossas vidas, a gente escolhe Barrabás. Como assim, pastora? Vou explicar. Nós fazemos escolha todos os dias, não é? A todo tempo nós estamos fazendo escolhas, sim ou não? Desde as escolhas mais simples, por exemplo, o que eu vou comer hoje? É uma escolha simples. Às vezes não, né? Mas é uma escolha simples. Ou para quem cozinha todo dia, né, pastora? Não é uma escolha tão simples. Todo dia você ficar pensando, o que eu vou fazer de comida hoje? Mas vamos dizer que é uma escolha simples. Que eu vou comer, que roupa eu vou vestir. São escolhas simples do dia a dia. Até aquelas escolhas mais complexas. Por exemplo, com quem você vai casar. Como você vai criar, educar os seus filhos. Se você vai fazer um determinado investimento, um financiamento, uma dívida. São escolhas. E é difícil fazer escolha, não é, gente? Para alguns, né, dependendo do temperamento, né, Valéria? Para alguns é mais difícil ainda. Porque tem pessoas que são mais indecisas, demoram para tomar decisão, pensam para decidir. Outros já são mais práticos, né? Ou mais apressados, né? Eu acho que são mais apressados. Acho que a gente tem que pensar, né, Valéria? Eu estou falando para a Valéria porque ela fala sobre temperamento, gente. Então, dependendo do nosso temperamento, a gente é mais rápido ou não para tomar decisão. O meu filho mais velho, Daniel, ele está no 3º ano do ensino médio. Isso significa que esse ano, ele tem que escolher o que ele vai fazer o ano que vem. Que vestibular ele vai prestar, que profissão ele vai seguir. E não são escolhas fáceis, né? Parece ser fácil, mas são escolhas difíceis. E tem escolhas que podem afetar o nosso dia inteiro. Se você sai para trabalhar e coloca uma roupa quente e faz calor, pronto, você fez a escolha errada. Vai passar calor o dia inteiro.
Ou você pôs um sapato apertado, vai ficar com dor no pé o dia inteiro. Mas tem escolhas que podem afetar o resto das nossas vidas. E tem escolhas que podem afetar a nossa eternidade. Eu fiz muitas escolhas no meu passado. Toda escolha tem suas consequências. Eu fiz escolhas boas e ruins. E eu colho o fruto dessas escolhas, tanto das boas quanto das ruins. Das ruins eu sei que eu fui perdoada, mas tem coisas que a gente ainda colhe. Consequências que ainda a gente colhe. Mas quando eu escolho Jesus, eu faço a escolha certa. E escolher Jesus facilita todas as outras nossas escolhas. Amém? Ele afeta toda a nossa vida e a nossa eternidade. Amém? Mas sabe em quais situações a gente, como cristãos, ainda escolhe Barrabás? Mesmo já crendo em Jesus? Eu vou te dar alguns exemplos, mas é quando a gente quer fazer só a vontade da nossa carne. Só a nossa vontade. Por exemplo, a gente escolhe Barrabás quando a gente não quer perdoar quem nos ofendeu. Perdoar é uma ordem de Jesus, não é um sentimento nosso. Jesus nos perdoou, amém? Aliás, ele morreu exatamente para isso, para nos perdoar. Então, quando eu escolho, porque é uma escolha minha, não perdoar, eu não estou escolhendo Jesus. Eu não estou escolhendo o que Jesus faria. Eu estou escolhendo Barrabás. Mateus capítulo 6, o versículo 12, você conhece essa oração, né? O versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós temos que perdoar os nossos ofensores. Amém? Você se lembra da parábola de Mateus 18? Daquele servo que foi perdoado de uma dívida muito grande pelo seu senhor? E aí, quando ele chegou para o conservo dele, que devia bem menos, ele não foi capaz de perdoar. Ele foi perdoado de uma dívida grande e não foi capaz de perdoar uma dívida bem menor. Mas você se lembra o que aconteceu com eles? Com ele? Depois você lê Mateus 18. Ele foi entregue pelo seu senhor aos verdugos, aos torturadores. Ou seja, ele foi entregue aos demônios. Quando eu não perdoo, eu estou escolhendo Barrabás. E eu vou receber as consequências das minhas escolhas. Um outro exemplo. Nós também escolhemos Barrabás quando nós não nos importamos com o nosso próximo. Quando a gente só olha para nós, para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas necessidades. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17... Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse versículo eu creio que os jovens de um período aí, de uma época, memorizaram, que a gente falou muito sobre isso. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Fazer o bem exige algumas renúncias. Exige a gente mudar determinadas escolhas. E Jesus, ele se importava com todos. Ele morreu por todos. E ele nos deu uma ordem, ele nos deu um mandamento, lá em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo, eu me importo. E ele também nos deu uma ordem, em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar Jesus para as pessoas que não conhecem Ele é a maior demonstração de amor que a gente pode dar.
Isso é escolher Jesus, isso é nos importarmos com o próximo. Quando nós fazemos isso, nós estamos escolhendo Jesus. E quando nós não fazemos? Quando nós não levamos Jesus para aqueles que não têm? Nós estamos escolhendo outro. Nós também escolhemos Barrabás quando nós não somos imitadores de Cristo. Quando nós não somos seguidores de Jesus, nas pequenas escolhas do nosso dia a dia, até aquelas grandes escolhas que afetam a nossa vida e as nossas gerações, as gerações futuras. Lá em Mateus 27 mesmo que nós lemos, o versículo 25, depois que Pilatos lavou as mãos, né, e falou, essa culpa eu não carrego, essa culpa não é minha, o povo disse assim, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Além de cair sobre eles, eles ainda jogaram para os filhos também, né? Mas isso nos mostra que é isso que acontece. Nós acabamos de sair de uma campanha que a gente viu que muitos, né, herdaram iniquidades das gerações passadas. Porque as nossas escolhas não afetam só a nossa vida, mas as nossas gerações. Por isso nós temos que ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando nós não imitamos Jesus, nós estamos imitando o outro, o Barrabás. E lembram que na campanha, né, que nós encerramos faz 2 semanas, a gente identificou todos os pecados, as iniquidades que vieram de outras gerações. Mas como a pastora Vilza também falou a semana passada, né, não sei quantos estavam aqui, que ela pregou, nós não podemos baixar a guarda agora. Nós não podemos parar de vigiar. Nós nos limpamos, nos livramos, libertamos de todas aquelas iniquidades. Mas nós temos que continuar vigiando. Vigiar as nossas atitudes. Porque vigiar as nossas escolhas diárias, né? Desde as pequenas, como eu falei, até as grandes. E perceber se a gente está escolhendo Jesus nelas. Se Jesus tomaria essas atitudes que nós estamos tomando. Se ele faria as mesmas escolhas. Logo que eu me converti, eu li um livro, faz tempo, viu, gente? Que chamava assim, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Quem conhece esse livro? É só os mais novos conhecem. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Será que ele tomaria as atitudes que eu estou tomando hoje? Isso deveria ser um filtro para nós. Toda vez que eu for tomar uma atitude, que eu tomar uma decisão, eu pensar, Jesus faria isso? Jesus teria essa mesma escolha que eu estou tendo? Eu acho que a gente pensar assim, muita coisa ia mudar na nossa vida. Na minha iria mudar. Confesso diante de vocês. E nós poderíamos citar muitos outros exemplos, né, de situações que a gente escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Mas eu gostaria, nessa noite, de responder com vocês as 2 perguntas que Pilatos fez para o povo no julgamento de Mateus 27. A primeira pergunta, do versículo 17, é: qual dos 2 vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Eu quero Jesus. Você pode dizer isso? Eu quero Jesus. Nós queremos Jesus, sempre o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém? Aquelas pessoas que estavam lá naquele julgamento, não todos, né, mas acredito que a maioria que estava ali, eles tinham presenciado Jesus fazer milagres, Jesus curar, Jesus libertar. E até aqueles que não presenciaram, né, eles ouviram falar dos milagres de Jesus. Mas a luz que eles tinham não era como a nossa. Ouviu? Está caindo sozinho aqui embaixo. A luz que nós temos hoje é muito maior que aquela multidão tinha.
Nós já sabemos tudo. Nós já temos tudo revelado aqui. Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eles não sabiam que Jesus ia ser assunto aos céus. Nem sabiam da descida do Espírito Santo em Pentecostes e da formação da igreja com milhares e milhares se convertendo ao cristianismo. Nós já sabemos. E hoje nós vivemos isso. Então, você concorda comigo que nós, hoje, temos muito mais motivos e condições de escolhermos Jesus, de escolhermos andar na luz e não nas trevas? O Senhor Jesus diz em João capítulo 12, versículo 35, no finalzinho do versículo, ele diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós podemos escolher a luz, amém? Nós podemos andar na luz. Naquele julgamento, tinha pessoas ali de vários tipos. Tinha pessoas que não sabiam nada sobre Jesus. E tinham aqueles que mentiam sobre ele. Lá estavam os escribas e fariseus, que por muitas vezes levantaram muitas calúnias, muitas mentiras, muitas acusações. Fizeram muitas fake news sobre Jesus. Eles diziam que ele era um blasfemador. Em Mateus 11, 19, dizia que ele era glutão, bebedor, amigo dos publicanos e dos pecadores. E em Mateus 12, 24, eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus realizava a sua obra por Belzebu, através de Belzebu, o maioral dos demônios. Mentiras. E nós sempre vamos encontrar pessoas que vão tentar nos enganar, nos desviar da verdade. Com mentiras, com enganos, com falsas doutrinas, falsas acusações. Mas naquela multidão também, tinha pessoas ali neutras, que não tinham nenhuma perspectiva assim, sobre Jesus. Elas diziam, é o Nazareno, apenas um habitante ali de Nazaré. Outros chamavam ele de mestre, em Mateus 12, 38. E tinha aqueles que falavam, em Mateus 13, 55, olha, não é esse o filho do carpinteiro? Viam ele apenas como um homem, o filho do carpinteiro. E essa multidão, sem ter o conceito correto de quem era Jesus, eles foram facilmente influenciados pelos sacerdotes. Lá em Mateus 27, o versículo 20, diz que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Igreja, eu creio que esse é um alerta muito importante para as nossas escolhas nos tempos atuais. Porque nós recebemos influências de todos os lados. O tempo todo nós recebemos influência. E nós temos que saber exatamente quem é Jesus e onde está firmado a nossa fé. Porque se nós não soubermos, nós seremos persuadidos como aquela multidão foi. O diabo ele tem um departamento de propaganda e marketing muito eficiente. Bom para fazer a gente escolher coisas que a gente nem precisa, ao invés de escolher Jesus. Ele usa pessoas para nos influenciar, aqueles mais descolados, assim, para influenciar os jovens, aqueles mais intelectuais, que parece que sabe tudo, que usam palavras bonitas. Se nós não conhecermos a verdade, se nós não lermos a verdade, a Bíblia, nós seremos enganados. E vamos escolher Barrabás achando que estamos escolhendo Jesus. Porque não basta só saber que ele é um nazareno, que ele é o mestre ou o filho do carpinteiro. Aquelas pessoas sabiam disso. Nós temos que saber a verdade. E nós temos a verdade. A Bíblia nos diz quem ele é.
Você sabe quem Ele é? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Jesus é o noivo. Ele é a pedra angular. Jesus é o bom pastor, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o mediador, Ele é o nosso redentor, Ele é a rocha, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Messias, Ele é o nosso Deus. Amém? Então, queridos, desde as pequenas escolhas até as mais importantes das nossas vidas, nós temos que escolher Jesus. A roupa que eu vou vestir, se eu vou agradar a Deus ou a minha carne. Diante de uma dificuldade, se eu vou mentir ou falar a verdade. Diante dos meus ofensores, se eu vou perdoar ou me vingar. É Jesus ou Barrabás? E se eu escolher Jesus, se nós escolhermos Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Amém? E sabe quem nos capacita a fazer as escolhas certas? O próprio Deus. O Espírito Santo que está em nós. Ele nos faz escolher Jesus. Ele habita nos seus filhos. Você é filho dele? Amém? Então, por isso que as pessoas que não têm Jesus, elas não conseguem enxergar. O diabo cegou o entendimento delas, mas elas não têm o Espírito guiando, conduzindo a fazer a escolha certa. E elas continuam escolhendo Barrabás. E aí, então, entra o nosso papel de novo. Como filhos de Deus, nós temos que levar Jesus para elas. Amém? Jesus nos revestiu de poder e de autoridade para isso. Em Mateus 28, nós já lemos o versículo 19. E o versículo 18, Jesus disse, para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele delegou essa autoridade para nós. Ele disse: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizai em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele nos deu poder para isso. O poder que Ele nos deu, que Deus nos deu, é através do Espírito. Em Atos 1:8, você deve conhecer esse versículo, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós recebemos esse poder assim que nós nos convertemos. A gente pode não usar, mas ele está em nós. O poder do Espírito Santo está em nós. E ele nos conduz a tomar as decisões certas, a escolher Jesus, a amar o próximo, a testemunhar Jesus. Amém? Nós precisamos nos encher desse poder, nos encher do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos a segunda pergunta ainda. A segunda pergunta que Pilatos fez. Está no versículo 22 de Mateus 27. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Aqueles que estavam presentes lá no julgamento, eles pediram a crucificação de Jesus. Mas, preste muita atenção agora. Não foram eles que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi o meu pecado. E o seu também. O nosso pecado, o pecado de todos nós, matou Jesus. Cada um de nós tem parte, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele precisava morrer para nós sermos perdoados. E Ele morreu para nos dar vida. Morreu no nosso lugar, pagando pelo nosso pecado. O pecado de todos, dos que já viveram, dos que ainda vão nascer. E a sua morte foi única e suficiente para se tornar o nosso Salvador. Amém? Então, qual que é a nossa resposta agora?
Que farei de Jesus o Cristo? O povo disse: crucificam. E nós dizemos: seja o meu Deus, seja meu Salvador, seja o meu Senhor. Amém? Que a gente possa viver todos os dias para Ele, reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Quando a gente reconhece Jesus como Salvador, significa que a gente tem que viver confessando o pecado, quando a gente pecar, nos arrependendo dos pecados e sabendo que a gente tem um Pai que já nos perdoou. Amém? Nós temos um Pai, um advogado, um remidor. E a melhor coisa que existe é ter Jesus como Salvador. Amém? Mas também nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, além de Salvador. Como Senhor, nós precisamos saber que nós devemos nos sujeitar a Ele, à vontade dEle. E aí, algumas coisas começam a mudar, ou deveriam, né? Nós precisamos nos sujeitar ao nosso Senhor, buscar o nosso Senhor. Em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Muitas vezes, como cristãos, nós ainda escolhemos Barrabás porque nós temos sim Jesus como nosso Salvador, mas às vezes não como Senhor. O Salvador é a graça de Deus. Somos salvos, somos filhos, temos a eternidade, fomos perdoados. Glória a Deus. Como eu disse, não tem nada melhor do que ter Jesus como Salvador. Mas como Senhor nos obriga a termos obediência a Ele. Ter Jesus como Senhor nos obriga a nos sujeitarmos a Ele. Os servos, eles estão sujeitos ao seu Senhor. Certo? Então, nós temos que nos sujeitarmos, obedecer, muitas vezes contra a nossa vontade. Às vezes a gente não gosta de certas coisas que estão na palavra de Deus. Nos humilhar, quebrar a nossa cerviz para obedecermos a Bíblia. Porque aquilo que a Bíblia diz que é errado. Mesmo que a gente goste de fazer, mesmo que a outra pessoa esteja fazendo. Como servos do nosso Senhor, nós temos que nos sujeitar a Ele. Amém? E Ele, Jesus, Ele nos deu o exemplo. Nós temos que crucificar a nossa carne para fazer a vontade do Pai. Em Filipenses 2, eu amo essa passagem, nos mostra o exemplo do nosso Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A nossa busca e a nossa obediência a Jesus, ela tem que ser intensa. Ele é o nosso Senhor. Nós temos que buscá-lo, nós temos que nos sujeitar a Ele, nós temos que ser seus imitadores. Será que nós temos escolhido buscar o nosso Pai? Buscar estar na presença dEle? Ou a nossa busca não é tão intensa como a gente acha que é? Um dia eu ouvi um exemplo do pastor Bill Johnson, que ele contou que certa vez ele estava sentado na sua casa, na sua poltrona, confortável,
assistindo TV, eu acho, não sei. Mas estava lá, confortável. E aí a sua esposa, na época, hoje ela é falecida, né? A sua esposa passou por ele em direção à cozinha e falou assim, eu estou indo lá pegar alguma coisa para comer. Você quer? Ele falou, eu quero. Eu estou morrendo de fome. E aí ele mesmo, né, começou a refletir. Se ele estava morrendo de fome, por que ele não levantou da sua poltrona confortável, foi até a cozinha e pegou algo para ele comer? Ele esperou a sua esposa passar por ele e oferecer se ele queria ir lá buscar para ele. E aí ele comparou que muitas vezes nós somos assim com Jesus. Nós queremos a obra de Deus, nós queremos as promessas de Deus, nós dizemos que queremos servir a Deus, mas nós não levantamos e vamos até a cozinha. Nós não buscamos como deveríamos buscar. Nós precisamos ser mais intensos na nossa busca. Nós precisamos testemunhar o que Jesus fez por nós. Eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite. E fosse sincero com você. E eu fui muito sincera comigo. Qual tem sido a sua busca? Você sabe que a nossa busca, ela influencia totalmente as nossas escolhas, né? Nós somos influenciados pelas pessoas que nós passamos mais tempo junto. Acho que tem até uma estatística aí, que nós somos um pouquinho das 5 pessoas que a gente mais convive. Você tem passado bastante tempo com Deus, com o seu Deus, com Jesus, com o Espírito Santo que está em nós? As nossas escolhas diárias, elas têm refletido o amor de Deus? Têm refletido Jesus? Ou só os desejos da nossa carne? Quando a gente escolhe Jesus, mesmo nas pequenas coisas, nós estamos demonstrando que a gente se importa com o próximo. Não só pela nossa reputação, mas para aproximar eles, para aproximar aqueles que estão perdidos, vendo o nosso testemunho e o nosso amor a Deus. Amém? Você está disposto a isso? Fazer escolhas que levem aqueles que estão perdidos a se aproximarem de Jesus, a conhecerem Jesus. Jesus ou Barrabás? Eu gostaria de orar por nós agora. Gostaria de ministrar os nossos corações, clamar ao Espírito Santo para que Ele nos encha da presença dEle, porque é a unção do Espírito Santo que vai nos dirigir a fazer as escolhas certas. E também o nosso posicionamento, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, vigiando e nos sujeitando a Ele. Amém? Mas, queridos, antes da gente orar por todos nós, eu queria saber se pode ter alguém aqui nessa noite que nunca tenha dito para Jesus que Ele é o seu Salvador. Alguém que gostaria de escolher Jesus como Salvador e Senhor nessa noite. Talvez tenha alguém que nunca tenha declarado com a sua boca: Jesus é o meu Salvador, porque Ele morreu pelos meus pecados. E Ele é o meu Senhor, porque a minha vida está sujeita a Ele. Todos nós, ou quase todos, já fizemos essa oração um dia. E a gente só precisa fazer ela uma vez na vida. Se tiver alguém aqui, fechem seus olhos. Se tiver alguém aqui que gostaria de fazer essa oração hoje, eu queria que você levantasse a mão. E nós vamos, toda a igreja vai orar junto. Amém. Glória a Deus. Pode ficar com a sua mão levantada. Tem mais alguém que gostaria de fazer essa oração? Amém? Então, essa noite é especial para você. Você quer vir aqui na frente? Não? Então faz daí. Eu gostaria que toda a igreja orasse junto. E você repete comigo, amém? Com toda a igreja. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nesta noite ao Senhor.
E eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, porque Ele morreu pelos meus pecados. E Ele é o meu Senhor, e eu sujeito a minha vida toda a Ele. Meu Senhor e meu suficiente Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E, Eduardo, no final do culto, leva ele lá para pegar uma Bíblia. Amém? Você vai ganhar um presente. E vamos orar por nós agora? Continue com seus olhos fechados, pode ficar sentado mesmo. E eu gostaria que o Senhor falasse com você agora. Porque eu sinto que tem pessoas que podem estar pensando hoje que fizeram muitas escolhas erradas na vida. E agora estão pensando, como é que eu faço para voltar atrás? Como é que eu faço para mudar isso? Tem escolhas, queridos, que não tem como voltar atrás. A gente não muda o nosso passado, mas a gente pode se arrepender dele e receber o perdão de Jesus. Não importa quanto tempo você tem de caminhada com Cristo, todos nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Mas nós temos que nos sujeitar a Deus, a Jesus, nos arrepender e pedir para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele nos ajude a consertar aquilo que está errado e obedecermos a Ele, a nos sujeitarmos a Ele e começarmos a fazer escolhas certas em Cristo. Em nome de Jesus, nos enchendo do Espírito, passando a viver para Deus, nos sujeitando à vontade dEle. Quando fazemos isso, as nossas escolhas vão ser certas. Nós temos que sempre colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Pai, o Senhor conhece, Senhor, a história de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece as escolhas boas que eles fizeram. O Senhor conhece as escolhas ruins, aquelas que eles se arrependeram, aquelas que eles deixaram de fazer. Mas eu peço que o Senhor olhe para o coração de cada um agora, para os que estão clamando a Ti, por arrependimento, por conserto, por consolo. Pai, o Senhor pode transformar toda e qualquer situação em bênção. Abençoe os teus filhos nesta noite, Senhor. Continue falando com cada um deles. E se for necessário se posicionar, se for necessário perdoar, abandonar certas coisas, Senhor, para se sujeitar a Ti e passar a viver fazendo escolhas boas, escolhendo a luz, escolhendo o Senhor, abandonando as trevas, abandonando o Barrabás. Senhor, que o Teu Espírito Santo os convença, que o Teu Espírito Santo os encha com o Teu poder que já está nos Teus filhos, Senhor, que já está em nós. Ministra os nossos corações, Senhor, e nos ajuda a fazer escolhas certas, Pai. Desde as pequenas escolhas até aquelas que afetarão toda a nossa vida, as nossas gerações e a nossa eternidade. Nós queremos escolher Jesus. Nós queremos Te escolher, Senhor, todos os dias, Pai. Todos os dias. A partir de amanhã, a hora que acordarmos, Senhor, quando formos tomar alguma decisão, até mesmo a roupa que vamos pôr, Jesus se agrada disso? Jesus faria isso? Nos ajuda, Pai, porque nós queremos Te agradar. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esta noite. Obrigada pela Tua palavra. E eu declaro a Tua bênção sobre os Teus filhos. Peço que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe agora na volta para casa, Senhor. E encha eles da Tua graça, da Tua unção e do Teu poder. E guia eles a fazer a Tua vontade, a fazer as escolhas certas, em nome de Jesus. Amém.
Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estou encerrando. Eu não estou encerrando. O senhor quer falar? Claro. Glória a Deus. Palavra abençoada, amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus pela palavra. Foi uma bênção. Fale para o teu irmão, escolha sempre Jesus. Amém? Irmãos, estava entre nós, está aqui entre nós o vereador Lucas Greco. Ele pediu autorização hoje, amigo nosso, tem sido um servo de Deus aí que tem caminhado e nos abençoado. E ele pediu autorização para depois estar lá fora com a sua equipe, para estar entregando o que a gente chama de santinho, mas não é bem santinho, né? É uma fotografia dele, para a gente se lembrar, e quem optar por votar. Então, nós temos aí uma pessoa que a gente admira e que tem sido uma pessoa muito importante para nós. Ele vai estar fazendo trabalho aí fora. Que Deus te abençoe e que você possa sempre escolher Jesus. Vai na paz, que Deus te abençoe e te guarde até domingo. Sábado, Rede de Jovens, domingo, culto às 9:30 da manhã. Vamos na paz.